Programa ao vivo, bendita hora, já tem esse diferencial, né? Porque aqui a gente não maqueia, não. Se falar errado, já falou. Se pensou, deu um gafezinho, já era. E assim é melhor, tá? Então, muito boa tarde para você, para a senhora, para o senhor, para você que está agora nos acompanhando. Programa Bendita Hora, ao vivo aqui pela Rede Vida de Televisão. Gente, olha, hoje, antes do Padre rezar, nós estamos celebrando o grande advento, né? Que é chamado o Ano Novo da Igreja. Começou nesse domingo agora, é isso mesmo. Então nós estamos assim, já caminhando por essa grande liturgia nova da Igreja e vamos preparar um grande Natal. O advento significa aquele que vem. E quem é que vem? Aquele que já veio e continua vindo. Nosso Senhor Jesus Cristo. O único Senhor e não tem outro igual, tá? Olha, hoje nós vamos falar sobre dois assuntos. Um muito importante, que tem a ver com a saúde da nossa audição, tá? Então nós temos aqui um médico, o Torrino, Dr. Fernão, já o padre vai mostrar, vai apresentar ele. Nós vamos falar um pouquinho sobre como cuidar da audição. Quais são os perigos que hoje, nos tempos que nós estamos vivendo, com a tecnologia, etc., os perigos para a gente perder a audição. Vamos entender isso melhor. Tem muitos casos, aumentou, diminuiu, não é? Como pode limpar o ouvido? A gente mesmo pode limpar? Se não pode, o que tem que fazer? Olha aí, é tirar dúvidas importantes, né? Eu ando escutando um zumbidinho. O que pode ser isso? Já. Tá bom? Isso no primeiro bloco. E no segundo bloco, nós vamos falar sobre a inteligência artificial, tá? Então nós vamos trabalhar um pouquinho sobre isso aí e em relação ao outro também. Tudo isso nós vamos trabalhar. E tá em alta, hein, a inteligência artificial. Vamos entender esse mundo todo aí, tá bom? Vem junto com o Padre Marcos agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Assim seja. Ó Virgem Senhora nossa, Maria, nossa Mãe, peço a sua poderosa intercessão, ó Mãe, lembrando dos nossos irmãos que sofrem, aqueles que são menos favorecidos, os que estão nos hospitais, pelo nosso país, pelos nossos líderes, pela nossa igreja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Só para lembrar você, troquei com o Padre Juarez, tá? Era para ser ele hoje. Então ele vem na sexta-feira, então eu faço agora e faço amanhã. E ele faz a continuação da semana, ok? Depois da vinhetinha, Padre Marcos abraça você. Tamo junto. Minha gente, olha só, hein? Nessa segunda-feira, estamos aqui ao vivo e eu quero que você, para você se familiarizar sobre o assunto, que nós vamos trabalhar agora sobre audição, tá? A saúde dos nossos ouvidos, acompanhe o nosso VTzinho. Segundo os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 5% da população brasileira possui algum problema relacionado à audição. E a estimativa da Organização Mundial de Saúde é que até 2050, 1 bilhão de pessoas em todo o mundo terá algum tipo de deficiência auditiva. Embora algumas pessoas já nasçam com o problema, outras desenvolvem a surdez no decorrer da vida. Então, informação e prevenção são fundamentais para reverter as estatísticas.
Fique no Bendita Hora e saiba mais sobre a perda da audição, suas causas e sintomas e também as opções de tratamento. Olha, quando eu era mais jovem, eu gostava de andar de Fusca, né? Que tinha meus colegas Fusca, e a gente abria os vidros, colocava o som bem alto, e aquilo, mas deixava pum, pá, pum, não é? Tinha época das discotecas, salão e música alta. Sempre curti muita música, eu gostava de escutar bem alto. E quando você é jovem, existe uma tolerância no nosso organismo. E depois pode começar a trazer maiores dificuldades. O barulho da atmosfera, do trânsito, enfim, tudo isso pode prejudicar. E a gente tem que cuidar da nossa audição, não é? Quais são as causas? Pode ser alguma coisa hereditária também? Não sei. O que nós vamos trabalhar agora aqui um pouquinho é sobre entender as causas, os motivos e como manter a saúde de uma boa audição. Eu tenho a honra de ter aqui no programa Bendita Hora nessa segunda-feira, ele que é médico, doutor otorrino, doutor Fernão Bevilacqua Alves da Silva, que para mim, da Costa, Fernão Bevilacqua Alves da Costa, tá? Que é um prazer estar com ele aqui nesta tarde aqui. Doutor Fernão, muito boa tarde. Boa tarde, prazer é meu. Poxa, que legal, doutor. Doutor, essa questão, o senhor é otorrino, o senhor trabalha, é a sua especialidade, a audição, cuidar da saúde do ouvido de todos nós, né? A gente não acompanha no dia a dia, mas existem muitos casos de pessoas que começam a tem problemas de audição. Eu lembro que uma coleguinha minha na escola, no primário, ela sempre chegava com um algodãozinho assim. Sim. E na época ela fazia um tratamento, não é? Outras, a gente vê crianças, jovens, adultos, às vezes com aquele aparelhinho, não é? E a gente talvez não tenha ideia, mas muitas pessoas têm problemas de audição, doutor? Tem muito. Obrigado, né, pela oportunidade de estar aqui falando. Sim, infelizmente a prevalência de perda auditiva na população é grande. Desde de crianças que nascem com problema até que a gente pode adquirir ao longo da nossa vida, adulta, adolescente, e também quando a gente fica mais idoso, né, ao decorrer da vida, a gente vai ter o que a gente chama de presbiacusia, que é a perda auditiva da própria idade, né, do envelhecimento que vai ter com todos nós. Que já é considerado comum. Uma pessoa que chega a uma certa idade, a audição dá uma diminuída, ela é considerada comum. Tem um trabalho que diz que as pessoas com 75 anos, 50% da população vai ter alguma perda auditiva. Perfeito. E 90 anos, 100% das pessoas vão ter alguma perda auditiva, né? Então, quando a gente fala de perda auditiva, a gente pode pensar desde você ter um limiar, você precisa de um som um pouco mais alto para ouvir e entender o que as pessoas falam, você pode ter totalmente a audição abolida, né? Então, existem variações nesse perfil auditivo de cada indivíduo. Então, a criança pode nascer surda, ela pode nascer com uma perda auditiva mínima, né? E também pode nascer com uma audição normal e uma surda, por exemplo. Tem a ver com a parte de hereditariedade? Também. Pode acontecer isso? Pode. Quando a gente pesquisa a perda auditiva, a gente pode pesquisar as pessoas que nascem, que elas têm uma síndrome, as pessoas que não têm síndrome e as pessoas que têm uma alteração genética, hereditária ou não. Perfeito. Então tem bastante variação dentro das possibilidades. Tá. No caso, assim, ainda falando da audição, da perda de pessoas que podem nascer, tem algumas pessoas que já nascem com uma certa deficiência. A gente usa esse termo, o senhor deve ter um outro mais técnico, né? Elas são irreversíveis ou é possível, é reversível você ou manter ou até melhor, por exemplo, uma criança que os pais fazendo exames, foi diagnosticado que ela tem uma perda da audição. Então, ela ouve, mas ela precisa de um auxílio. É possível, no caso da audição, uma criança que está em formação, ela ter uma audição chamada 100% perfeita,
ou não? O máximo que dá para se fazer com a medicina, com a tecnologia de hoje, é manter o que ela já consegue sem perder. Excelente. Se eu pensar que é uma perda auditiva, na qual teve uma lesão permanente na cóclea, que é o órgão auditivo, é irreversível. É irreversível. Aí não tem como, não volta. Às Aquilo vezes ela que escuta, mas ela tem essa lesão. Exato. Ela pode ter uma lesão que ela escuta, ou escuta com muita dificuldade. Né? Agora, se for um processo inflamatório crônico nessa pessoa, então vou te dar um exemplo. Uma criança que nasce com uma malformação, na qual a tuba auditiva não funciona e ela tem um acúmulo de secreção dentro da orelha média de forma permanente. Eu consigo ir lá e reverter isso num procedimento cirúrgico. Tá? Então, depende muito. A maioria dos casos, elas são irreversíveis. Tá? A grande maioria é irreversível. Mas nós temos, por exemplo, tanto o aparelho auditivo, que pode amplificar e resolver essa deficiência dela, e também temos o ouvido biônico, que é um implante coclear, que a gente também pode substituir a cóclea dessa criança por um eletrodo, que aí eu ponho uma audição mecânica, que ela vai ter uma audição com os limiares próximo do normal. A gente, quando fala dessa tecnologia dentro da medicina, doutor, o senhor, que é médico, né, certamente o senhor é o primeiro a ter que estudar isso tudo. Nós temos na ciência hoje médica grandes avanços na parte da audição. Nos últimos anos para cá houve um acréscimo. Muito. Existem desde o tratamento, né, convencional de aparelhos que amplificam e a cirurgia, quanto também a partir da pesquisa com célula-tronco, de terapia genética, com alguns medicamentos que estão em desenvolvimento, né? Hoje a gente, na prática clínica, a gente ainda não aplica, né? Então, você ainda não tem um medicamento que você coloca e refaz as estruturas da audição, mas temos a tecnologia em termos de implante, né, de próteses, que substitui. Então, tem algumas coisas que a gente consegue resolver já bem, assim, dar um resultado muito bom para o paciente. Gente, pode estar conversando aqui com o doutor Fernão, que ele é otorrino. Você viu que ele é muito esclarecido, né? Um médico novo, muito capaz, e nos esclarecendo, assim, bastante dúvidas, né? Doutor, assim, a gente sabe que, então, que a tecnologia, segundo o que o senhor estava falando, vem crescendo nesse meio, né? Mas, assim, o senhor, quais são as suas expectativas ainda sobre o povo brasileiro? Tem muitos casos de audição, com problemas de audição, mais exatamente aqui no Brasil. E quais são, fora isso, talvez alguma das causas que o povo brasileiro, não só as crianças agora, estão tendo como problemas que tem que se tomar muito cuidado e que talvez dê até para reverter se a gente prevenir. Quais são as causas hoje para nós que pode levar a um problema de audição? Aqui no Brasil, a gente tem um programa de triagem auditiva assim que a criança nasce, né? Então, isso deveria acontecer em todas as maternidades do Brasil. Nasceu a criança, ela é testada, né, para uma triagem, passa ou não passa, né? Ou seja, eu tenho que investigar essa criança ou eu não preciso investigar essa criança. Então, em termos de política pública, a gente está bem aqui no Brasil. Claro que elas precisam ser executadas, né? Perfeito. Que é outra conversa. Mas em termos de política pública, nós temos. O que acontece é que algumas regiões, né, nós temos pacientes que possuem doenças mais crônicas, que podem levar perdas auditivas no futuro, por exemplo, como diabéticos, pacientes com tratamento oncológico, ou internações prolongadas de crianças que nascem muito pequenas, os prematuros, e que isso a gente consegue, em alguns casos, reverter conforme a depender da doença. Então, o controle da diabetes evita que tenha uma perda auditiva, né, e assim por diante. E também a gente tem regiões do Brasil que não tem essa mesma oferta de saúde. Então, essas pessoas acabam vítimas. Exato, elas acabam, a própria doença
desenvolve e ela acaba não tendo como prevenir ou evitar que ela tenha tanta perda, enfim. Ok. Olha, daqui a pouco, padre, vou perguntar, aproveitar que o doutor está aqui, né? No caso, quais são, por exemplo, uma pessoa que tem problema de audição, ela já tem. Uma criança que desde pequenininha, ela já foi diagnosticada, talvez ela vai ter que fazer um tratamento, ou vai ter que usar um aparelho. Se aguça um sentido maior em outras questões, por exemplo, no seu olhar, no seu paladar, no seu olfato, se ela está perdendo a audição, se ela usa mais um outro tipo de sentido. É uma dúvida que eu tenho, e o senhor como médico que trabalha com essa questão dos sentidos, do olfato, do ouvir também, né? Sim. De repente, se é substituído, se ela substitui, me falta a audição, mas eu percebo que essas pessoas, elas adquiriram uma outra maneira de se dar melhor. É uma pergunta que eu tenho, uma curiosidade, e depois nós vamos falar sobre também os cuidados que nós temos que fazer para limpar. Mas tudo isso, doutor, já. Muito bem, gente. O padre está conversando aqui com o doutor Fernão, que ele é otorrino. E agora, doutor, nós temos um VT, nós vamos colocar aí. É engraçado, eu ia falar desse. Grande artista, Beethoven, fazia música e deixou na história um legado, mesmo sendo surdo, tá? Vamos entender isso aí melhor? Dá uma olhadinha nesse VT, gente. Ludwig van Beethoven, um dos maiores gênios da música clássica, enfrentou um desafio monumental em sua vida que poderia ter desencorajado qualquer pessoa: a surdez progressiva. Beethoven começou a perder a audição ainda jovem e, ao longo dos anos, a condição piorou. No entanto, ao invés de ser derrotado pela adversidade, ele transformou sua surdez em uma força para a criação de algumas das obras mais poderosas e inovadoras da história da música. O processo criativo de Beethoven foi extraordinariamente único. Inicialmente, ele confiava em sua habilidade auditiva aguçada para compor músicas inovadoras. No entanto, à medida que a surdez avançava, ele se viu incapaz de ouvir as notas que produzia, forçando-o a depender de sua imaginação e habilidades teóricas aprimoradas. Um exemplo notável do triunfo de Beethoven sobre a surdez é a sua Nona Sinfonia, uma obra-prima que foi composta quando ele já estava completamente surdo. A estreia dessa sinfonia foi um evento monumental e um testemunho de sua genialidade. Beethoven, incapaz de ouvir os aplausos da plateia, foi virado para o público pelos solistas, para que pudesse ver a ovação de pé. Beethoven provou que, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras, a paixão e a criatividade podem transcender as limitações físicas, deixando um impacto duradouro na história da música e inspirando gerações futuras. Simplesmente impressionante, gente. Isso impactou o mundo inteiro. O mundo inteiro. Como é que pode uma pessoa que foi perdendo a sua audição consegue ser um gênio da música dessa maneira? Doutor, tá aí, ó. Eu falei que eu ia começar a fazer a pergunta. O VT nos trouxe aí um exemplo de como... Eu vou falar uma palavra assim, quase abominável. Foi bom para Beethoven, para nós, não ter tido um avanço da
da medicina na época, porque não ia aguçar outros sentidos dele, hein? Para fazer essa obra aí. Ele é um gênio, mas é uma outra questão. É uma outra conversa. É uma outra conversa. A genialidade dele não veio pela privação auditiva dele, né? Ele já era. Ele já era um talento que, de qualquer maneira, ia explodir, né? Não, ele sempre... O que acontece, existem algumas doenças, por exemplo, supostamente poderia ser o caso dele, de você ter uma autoesclerose, que você começa a ter o enrijecimento ali que está passando no VT, ali que você tem na cadeia. Conjunto dos ossículos, eles fazem um movimento e você faz um movimento de pistão e gira o líquido dentro da cóclea para dar um estímulo auditivo, tá? Certo. Se você tiver isso rígido, a gente chama de perda condutiva. E não necessariamente você não escuta a parte condutiva, mas a parte sensorial, que é da vibração do próprio crânio, lá dentro das células, você escuta. Então, o que acontece? Ele encostava, né, no piano e pela vibração ele ouvia. Ele conseguia perceber que ele conseguia perceber o som. Então, assim, você tem, assim, de forma simplista, tá? Estou tentando explicar mais... Claro, sem dúvida. É bem mais complexo do que isso. Mas, assim, você tem tanto a perda auditiva condutiva quanto a perda sensorial. A condutiva, você consegue ter algumas habilidades ainda. A sensorial, não, né? Você não conseguiria ouvir nada, né? Ou não conseguiria escutar aquelas frequências nas notas que ele gostaria de ouvir. Perfeito. Né? Então, com certeza, ele tinha uma audição e foi perdendo a parte condutiva e ele tinha essa parte sensorial. Se ele vivesse hoje, teria como fazer um tratamento com certeza. Ele teria como escutar sem precisar quase colocar o piano dentro do ouvido dele, né? Para que a vibração para o cérebro ouvir. Isso, com certeza. Teria. Com certeza. Agora, é óbvio que uma pessoa que não tem a audição, ela vai ter que se comunicar e desenvolver outras habilidades. É aquela pergunta. Exato, que é, né, tanto a parte visual, né, gestual, enfim. Mas a audição, elas são várias áreas do cérebro, ela não é uma só. E o problema da pessoa que perde, e ela tem audição e ela perde e não procura se reabilitar essa audição, a gente contribui para o envelhecimento cerebral ao longo dos anos. Né? Então, quando você vai ficando mais idoso, que você vai ter um envelhecimento normal do cérebro, você vai ter uma área muito mais envelhecida. Né? Então, o ideal é, se você começar a perder a audição, já procurar as formas de tratamento. Pode ser desde cirúrgica ou colocação de aparelho, aí cada caso vai definir. Mas você não pode deixar passar. E quais seriam os primeiros sinais que uma pessoa pode estar começando a ter, os primeiros sinais que está diminuindo a audição dela? Tem alguns sinais? Quando é progressiva, a maioria das pessoas não percebe. Não percebe. Quem percebe é o companheiro, a companheira, enfim. Ela vai falar assim, olha, estou falando, você não está me ouvindo. Aí a pessoa, que, né? Tem aquela famosa, né? Entendi. Sempre o outro que começa a perceber. Agora, tem alguns casos que você escuta e não entende. Você fala, poxa, ele falou, mas... Você fala, o que você falou? Você falou gato, pato, né? Vaca, faca. Você falou, passa faca, passa uma vaca? Não entendi. Então, essas confusões que começam, elas já te trazem uma pista de que você está tendo uma perda auditiva. Um zumbido, que é muito comum, às vezes as pessoas falam, ô doutor, estou escutando um zumbido, ou até os casos de ouvido um pouquinho tampado. Sim, o problema do zumbido ela é uma manifestação auditiva, né, que pode estar relacionada à perda auditiva ou não. Então, o caso mais comum de você encontrar paciente com zumbido é quando ele tem uma rolha de cerume no ouvido. Então, se você fizer um movimento de concha e tampar o seu ouvido, vai fazer um ruído. Você tampar assim, você fala, nossa, parece que eu fui para a praia, estou ouvindo o barulho do mar. Então, isso é um zumbido. Você está excluindo e está ouvindo ruídos, né? Então, a causa principal de zumbido é cera no ouvido. Então, seria uma coisa que poderia ser tirada. É uma coisa comum de todo mundo, produz cera. Que não é doença, não é sujeira. Que não é uma doença, tá? E que tem que saber como é assim. Por exemplo, eu tive que tirar por 2 vezes cera. Eu tive que fazer um fone de ouvido para eu cantar e escutar. Eu não pude usar. Falei, primeiro o senhor tem que fazer uma limpeza. Falei, mas doutor, ainda levei uma bronca. Mas eu limpo o meu ouvido. Ele falou, como você limpa o seu ouvido?
Pô, eu pego um cotonete, enfio lá e eu vejo que tá limpo. Você tá jogando a cera lá para dentro, por isso que você tá entupindo lá. Sim. Como é que a gente cuida dessa parte da cera, doutor? O certo é não mexer, não Mas dá uma tentar. coceira tremenda. Quando coça, é porque já houve uma manipulação, já mexeu. Já mexeu. O certo era não mexer. Ah. Mas a cera, ela vai ser expelida pelo seu corpo, de forma natural. O próprio corpo sai ele joga. mesmo, né? Quando sai, é que você tira. Agora, quando você tenta tirar ela com cotonete, você acaba pilando, tirando aquela gordurinha de proteção que ela tem, que ela desliza, e acaba fazendo com que ela fique compactada. Aí não tem jeito, aí o otorrino tem que ir lá e tirar. E se for fazer um molde, tem que tirar, porque a gente precisa daquele espaço, né? Provavelmente o uso assim, de cotonete, do próprio fone de ouvido, isso acaba pilando a cera. E se tiver, a gente vai e tira. E pele seca coça, né? Então, se ficar secando o conduto dos idosos, por exemplo, vai coçar mais. Ele passa o cotonete e coça mais. Gente, olha que maravilha. Doutor Fernão aqui junto com a gente. Doutor, nosso tempo ele é tão curtinho. Na minha opinião, esses assuntos eles são tão pertinentes. Nós tínhamos que ter ele inteiro para a gente falar, né? A gente percebe que o senhor é muito capaz aí de explicar e teria muitas coisas para falar para nós também sobre o cuidado da saúde. Mas nosso tempo ele é um pouquinho ingrato com a gente aqui, faz parte. Eu agradeço por demais a sua presença hoje aqui no nosso programa. E eu vou falar para a produção trazer o doutor Fernão de novo, tá? Ele é muito bom. Os contatos dele estão aí, né? Olha lá, doutor, aí o contato do doutor. É esse mesmo. Você pode entrar em contato, tirar dúvidas com ele, fazer uma consulta. Porque a gente sente muito à vontade quando percebe que é um médico que explica muito bem e dá atenção para o paciente, né? Bacana. Doutor? Obrigado. Foi um prazer, tá? Prazer mesmo. Que Deus abençoe o senhor. Gente, é uma pena, né? Quando o assunto está começando a ficar melhor, a gente tem que terminar. Próximo bloco, o padre vai trabalhar com você sobre inteligência artificial. Tamo juntos.